Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. Em nossa série de vídeos, nosso bate-papo Você Pergunta, Eu Respondo, vamos tratar da pergunta do Juan, que postou um comentário aqui no nosso canal questionando o porquê da física não funcionar no comprimento de Planck. O comprimento de Planck é uma unidade da física que representa a menor escala de comprimento no universo, onde os conceitos clássicos de espaço e tempo começam a se desintegrar e os efeitos quânticos da gravidade se tornam mais significativos. Nesse vídeo, vamos explorar os limites da física como a conhecemos. À primeira vista, o mundo ao nosso redor parece seguir leis bem estabelecidas, as mesmas leis que nos permitem prever o movimento dos planetas, construir arranha-céus e enviar sondas ao espaço. Mas o que acontece quando penetramos nas profundezas do microcosmos, onde os átomos e as partículas subatômicas reinam? Nesse universo misterioso, as regras que regem o nosso cotidiano parecem se desfazer. As leis clássicas da física, que tão bem descrevem o macrocosmos, muitas vezes deixam de funcionar como esperamos, onde as certezas se tornam probabilidades. Nesse vídeo, logo após a vinheta, vamos desvendar como a física moderna, especialmente a mecânica quântica, nos ajuda a entender esse mundo microscópico, onde as certezas se tornam probabilidades. E a realidade é mais estranha do que qualquer ficção científica. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. A pergunta que o Juan deixou aqui no canal foi postada em um teste onde eu propus o seguinte desafio: o que é o comprimento de Planck? O índice de acertos foi bastante positivo, com aproximadamente 69% das pessoas, cerca de 560 pessoas, acertando a resposta ao escolherem a opção que afirmava que o comprimento de Planck é a menor distância que pode ser medida na natureza. De maneira mais acadêmica, podemos dizer que o comprimento de Planck é a menor unidade de medida de distância que a física, conforme a entendemos atualmente, consegue conceituar. Seu valor é extremamente pequeno, em torno de 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros. Para aqueles que não estão familiarizados com números em notação científica, esse valor pode ser representado da seguinte forma: 0, seguido de 34 zeros e em seguida 16. O comprimento de Planck é obtido ao extrair a raiz quadrada da constante de Planck reduzida, multiplicada pela constante gravitacional g e dividida pela velocidade da luz elevada ao cubo. O comprimento de Planck pode indicar a granularidade fundamental do espaço-tempo, ou seja, a menor distância indivisível possível. Atualmente, ainda não existe um significado físico comprovado para o comprimento de Planck. Entretanto, teoricamente, ele é considerado como a quantização do espaço que constitui o tecido do universo, também conhecido como espuma quântica. E se você não sabe o que é quantização, em breve vou explicar. Para ter uma ideia de quão pequeno isso é, saiba que esse comprimento é 100 quintilhões de vezes menor que o diâmetro de um próton e cerca de 1 trilhão de vezes menor que o diâmetro de um átomo. Um fio de cabelo humano tem uma espessura de cerca de 500 mil átomos de carbono enfileirados. Se dividirmos o espaço ocupado por cada átomo de um fio de cabelo, teríamos que colocar 1 trilhão de comprimentos de Planck nesse espaço ocupado por um único átomo. Os átomos. Falando em átomos, você já está familiarizado e sabe que um átomo é composto por 3 tipos principais de partículas subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons. Por enquanto, para não complicar as coisas, vamos entender que os elétrons orbitam ao redor do núcleo em regiões chamadas de camadas ou níveis de energia. Os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo, que é uma região minúscula do átomo,
sendo incrivelmente pequeno em comparação com o tamanho total do átomo. O núcleo atômico é aproximadamente 100.000 vezes menor que o átomo. Em outras palavras, se você comparasse o raio de um átomo com o raio do núcleo, o núcleo seria cerca de 100.000 vezes menor. É nesse mundo extremamente minúsculo, quase inimaginável para nossa compreensão tridimensional do espaço, que a física clássica começa a se desfazer. A física clássica, que engloba teorias como a mecânica clássica de Isaac Newton, o eletromagnetismo de Maxwell e tantas outras, tem sido extremamente bem-sucedida em descrever o comportamento de objetos macroscópicos e os fenômenos do cotidiano, desde a queda de uma maçã até o movimento dos planetas. No entanto, quando entramos no reino do infinitamente pequeno, no mundo dos átomos e partículas subatômicas, as leis da física clássica mostram suas limitações, falhando ao serem aplicadas a essa realidade minúscula. A razão fundamental para essa falha da física clássica na escala atômica está na natureza discreta da matéria e da energia nessa escala. Esse desajuste ocorre porque a física clássica pressupõe que as partículas e os corpos podem ser descritos como entidades discretas e bem definidas, com posições e velocidades determináveis simultaneamente com precisão arbitrária. No entanto, essa pressuposição não se sustenta em escalas atômicas. O que é quantização? Ao contrário do mundo macroscópico, onde a matéria e a energia podem ser consideradas contínuas, no mundo quântico, elas são quantizadas. Ser quantizada refere-se a um conceito fundamental na física, que implica que certas propriedades físicas, como energia, momento angular, carga elétrica, etc., só podem assumir valores discretos e específicos, em vez de qualquer valor contínuo. Se isso ainda não ficou claro para você, deixe-me explicar melhor. Para entendermos o conceito de quantização, imagine um átomo. Nele, os elétrons só podem ocupar determinados níveis de energia, sem valores intermediários entre esses níveis. Por exemplo, em um átomo de hidrogênio, o elétron pode estar no primeiro nível de energia, no segundo nível e assim por diante, mas não pode estar em um nível de energia que seja uma fração entre esses níveis. A carga elétrica também é quantizada, o que significa que a carga de qualquer objeto ou partícula é sempre um múltiplo inteiro da carga do elétron ou próton, que é a menor unidade de carga conhecida. Assim, no modelo padrão da física de partículas, podemos observar que os leptons, destacados em verde, como o elétron, o muon e o tau, possuem uma carga elétrica de menos uma vez a carga elementar do elétron. Os neutrinos, como o neutrino do elétron, do muon e do tau, não possuem carga elétrica. Os bósons, destacados em vermelho, como o gluon, o fóton e o bóson Z, também não possuem carga elétrica, enquanto o bóson W possui uma carga positiva ou negativa de uma vez a carga elementar do elétron. O bóson de Higgs, em amarelo, também não possui carga elétrica. Agora, reparem nos quarks, destacados em roxo. Percebam que eles possuem uma carga fracionária em relação à carga elementar do elétron, o que parece contradizer a quantização, que geralmente se refere a um número inteiro. Então, por que o quark up possui uma carga elétrica de 2/3 da carga elementar do elétron? E por que o quark down possui uma carga negativa de 1/3 da carga elétrica do elétron? E por que os demais quarks também possuem cargas fracionárias da carga elementar do elétron? A chave para entender essa aparente contradição está no fato de que os quarks não existem isolados na natureza. Eles sempre se combinam para formar partículas compostas, como os prótons e os nêutrons. E a carga total dessas partículas compostas é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Por exemplo, um próton é formado por 2 quarks up e um quark down. Somando as cargas desses quarks que formam o próton, temos que a carga do próton equivale a uma vez a carga elementar. O mesmo se aplica aos nêutrons, que são formados por um quark up e 2 quarks down. Somando as cargas desses quarks que formam os nêutrons, temos que a carga do nêutron é nula. Em contraste com a física clássica, onde as variáveis podem assumir qualquer valor em um contínuo, a quantização introduz a ideia de pacotes discretos de valores, um conceito central em fenômenos quânticos. Para descrever o comportamento da matéria e da energia nessa diminuta escala atômica, foi desenvolvida a mecânica quântica, o ramo da física que estuda as coisas extremamente pequenas. Essa teoria revolucionária introduziu novos conceitos e ferramentas matemáticas
para lidar com a natureza discreta e probabilística do mundo quântico. A mecânica quântica tem sido extremamente bem-sucedida em explicar uma vasta gama de fenômenos, desde a estrutura do átomo até as propriedades dos materiais, embora os fenômenos quânticos ainda sejam um grande mistério e motivo de espanto, até mesmo para os maiores cientistas do nosso mundo. Isso fica claro nas palavras de dois grandes gênios da humanidade. O primeiro, Albert Einstein, recusava-se a aceitar as teorias quânticas e certa vez chamou o que hoje conhecemos como emaranhamento quântico de efeito fantasmagórico, como veremos mais adiante neste vídeo. Já Richard Feynman, um físico teórico norte-americano e ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1965 por seu trabalho fundamental em eletrodinâmica quântica, disse certa vez: "Quem diz que entende a física quântica ou está mentindo ou não entende nada sobre ela." O exemplo do carro. Deixando de lado a complexidade da mecânica quântica, devemos ter em mente que esse mundo extremamente minúsculo, invisível a olho nu, é muito diferente do que observamos no nosso dia a dia. As leis que governam esse micro-universo são tão diferentes que desafiam o senso comum e a lógica. Um bom exemplo disso pode ser visto em uma situação comum no nosso cotidiano. Quando olhamos para um carro estacionado na rua, só o vemos porque as partículas de luz, os fótons, atingem o carro, ricocheteiam em sua superfície, e como o carro é muito grande, os fótons não conseguem alterar sua posição. Assim podemos ver o carro quando os fótons chegam aos nossos olhos. Se os fótons não existissem, ou seja, se esses portadores de informação não estivessem presentes, não saberíamos que há um carro ali. No mundo subatômico, em vez de um carro, há um elétron. Quando uma partícula de luz, chamada fóton, atinge o elétron, ocorre uma alteração incontrolável, pois o fóton injeta energia no elétron e o desloca de sua posição original. Se, no exemplo do carro estacionado, em vez de pequenos fótons, um foguete atingisse o carro, ele também seria afetado, assim como o elétron é quando um fóton o atinge. Guardando as devidas proporções, um foguete é tão devastador para um carro quanto um fóton é para um elétron. Essa é a ideia central que justifica ou força uma mudança de paradigma no processo de medição. Alteramos o que medimos quando observamos. No nível quântico, medir algo altera o objeto medido, porque as partículas subatômicas são tão pequenas e leves que qualquer ação sobre elas as modifica. Por isso, não podemos determinar com precisão a posição e a velocidade dessas partículas subatômicas, algo que é razoavelmente fácil de fazer e perfeitamente explicado pela física clássica no mundo macroscópico, como, por exemplo, medir a posição e a velocidade de um carro através de um GPS. No mundo subatômico, só podemos falar em probabilidades. Há uma certa probabilidade de uma partícula subatômica estar em um determinado lugar em um dado momento. A dualidade onda-partícula. A falha da física clássica na escala atômica se manifesta em diversos fenômenos, e um deles é a chamada dualidade onda-partícula. Na mecânica clássica, um objeto é considerado uma partícula ou uma onda, mas não ambos. Experimentos como o da dupla fenda demonstram que partículas subatômicas podem exibir comportamentos ora de partículas, ora de ondas. Além disso, esse princípio fundamental da mecânica quântica estabelece que não é possível determinar simultaneamente e com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Isso se chama o princípio da incerteza de Heisenberg. Quanto mais precisa for a medida de uma dessas grandezas, menos precisa será a medida da outra. Esse princípio refuta a noção clássica de que objetos podem ter trajetórias bem definidas. O tunelamento quântico. O tunelamento quântico é um fenômeno incrível da física que acontece no mundo das partículas subatômicas. Para entender, imagine que você está jogando uma bola contra uma parede. No mundo real, se a bola não tiver energia suficiente, ela simplesmente bate na parede e volta. Mas, no mundo quântico, mesmo que a partícula não tenha energia suficiente para atravessar a barreira, há uma chance de que ela passe por ela como se a barreira não existisse. É como se a bola atravessasse a parede por pura mágica. Isso acontece porque no nível quântico, as partículas não se comportam da mesma forma que os objetos grandes. Elas têm propriedades de onda, e essa natureza ondulatória permite que, de vez em quando,
uma partícula consiga tunelar através de uma barreira que de outra forma seria intransponível. Mesmo que pareça estranho, esse efeito é real e é usado em tecnologias modernas, como nos chips de computadores e em exames médicos como a ressonância magnética. O colapso da função de onda. O colapso da função de onda é outro conceito fascinante da física quântica que pode parecer meio misterioso à primeira vista, assim como outros efeitos no nível quântico. Para entender, imagine que no mundo quântico, as partículas, como elétrons ou fótons, não têm uma posição ou estado definido até que sejam observadas. Em vez disso, elas existem em uma espécie de nuvem de possibilidades, chamada função de onda, onde podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quando fazemos uma medição, como observar a posição de uma partícula, essa nuvem de possibilidades colapsa e a partícula aparece em um lugar específico. É como se você tivesse uma caixa com várias bolinhas e, ao abrir a caixa, todas as bolinhas desaparecessem, deixando apenas uma. Esse colapso acontece instantaneamente no momento da observação e é um dos aspectos mais intrigantes e discutidos da mecânica quântica. Esse fenômeno levanta perguntas profundas sobre o papel do observador na física e até sobre a natureza da realidade. Afinal, antes de observarmos, as partículas parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas, ao olhar, forçamos a natureza a fazer uma escolha. É um conceito que ainda desafia nossa compreensão, mas é fundamental para explicar como o mundo quântico funciona. O emaranhamento ou entrelaçamento quântico. O emaranhamento quântico, também conhecido como entrelaçamento quântico, é um fenômeno onde duas ou mais partículas podem se entrelaçar de tal forma que o estado de uma partícula está instantaneamente correlacionado com o estado de outra, independentemente da distância que as separa. Vamos entender isso com um exemplo. Imagine que você tem duas partículas, como elétrons, que foram entrelaçadas em um experimento. Isso significa que, mesmo que elas estejam separadas por uma grande distância, o que acontece com uma delas afeta instantaneamente a outra, como se estivessem conectadas por um tipo de fio invisível. Por exemplo, se você medir a propriedade de uma dessas partículas, como a direção do seu giro, a outra partícula, que pode estar a quilômetros de distância, mostrará imediatamente uma propriedade correspondente, mesmo que ninguém tenha mexido nela. É como se as duas partículas soubessem instantaneamente o que está acontecendo com a outra, o que parece desafiar a ideia de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Quando duas partículas estão emaranhadas, medir uma propriedade de uma delas determina instantaneamente a propriedade da outra, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Isso ocorre de maneira instantânea, mais rápido que a velocidade da luz, algo que não encontramos no nosso mundo cotidiano. Essa correlação desafia nossa compreensão da causalidade e da velocidade da luz, pois a mudança no estado de uma partícula provocada por outra muito distante é praticamente instantânea. A troca de informações entre essas partículas, que faz uma assumir o estado da outra, supera o limite de velocidade do universo, que é a velocidade da luz. Esse fenômeno deixou até Albert Einstein desconfortável, levando-o a chamá-lo de ação fantasmagórica à distância. Implicações filosóficas. A física quântica, com suas equações complexas e paradoxos fascinantes, não apenas desafia nosso entendimento científico, mas também evoca questões profundas sobre a natureza da realidade, a consciência e até mesmo o espiritual. No cerne da física quântica está a ideia de que o universo, em suas camadas mais fundamentais, é regido por incertezas e probabilidades, em vez de certezas absolutas. Este conceito rompe com a visão clássica de um cosmos determinístico e mecanicista, abrindo espaço para interpretações que se entrelaçam com conceitos espirituais milenares. Um dos princípios mais intrigantes da mecânica quântica é o colapso da função de onda, onde uma partícula existe em um estado de potencialidade, uma superposição de possibilidades, até que seja observada. Esse fenômeno sugere que o ato de observação ou a consciência pode ter um papel ativo na criação da realidade. Aqui, a ciência e a espiritualidade começam a convergir. Tradições místicas de várias culturas têm sustentado por séculos que a realidade externa é uma projeção da mente interna, uma ideia
que encontra ressonância no princípio quântico de que a observação influencia o estado de uma partícula. O emaranhamento quântico, por outro lado, desafia nossa noção de separação. Quando duas partículas se entrelaçam, elas permanecem conectadas instantaneamente, independentemente da distância entre elas. Essa conexão invisível pode ser vista como um reflexo de uma interconectividade mais profunda e universal. No espiritualismo, existe a crença de que tudo no universo está interligado em um tecido de energia, uma unidade fundamental que transcende a separação física. O emaranhamento quântico, com sua ação à distância, pode ser uma manifestação científica dessa ideia, sugerindo que o universo é uma teia de relações, onde tudo influencia tudo. Além disso, a incerteza quântica, encapsulada no princípio de Heisenberg, nos lembra que existem limites intrínsecos ao que podemos saber sobre o mundo. Esta incerteza pode ser vista como uma metáfora para a busca espiritual, onde o desconhecido e o mistério são aceitos como parte fundamental da experiência humana. Assim como a física quântica nos convida a abraçar o paradoxo e a incerteza, o caminho espiritual muitas vezes exige que aceitemos o mistério da existência e que encontremos significado não na certeza, mas na jornada de descoberta e introspecção. Dessa forma, a física quântica, enquanto uma disciplina científica rigorosa, também nos abre portas para reflexões espirituais profundas. Ela sugere que a realidade é muito mais do que o que nossos sentidos podem captar, e que há uma dimensão interconectada e potencialmente consciente no coração do cosmos. Neste encontro entre ciência e espiritualidade, somos convidados a reconsiderar nossas concepções sobre o universo, a consciência e nosso papel dentro desse vasto mistério que chamamos de existência. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal, que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre como se deu a origem dos átomos no universo. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like, se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.